Quanto ganha um professor aqui em Portugal? Essa é uma pergunta que eu quero responder nesse vídeo para você. Então fique comigo até o final que eu vou falar quanto que eu ganho aqui em Portugal trabalhando como professor. Eu me chamo Júlio Rodrigues, eu moro aqui em Portugal, eu sou professor no Brasil, sou concursado da Rede Pública de Ensino do Paraná, mas hoje eu estou aqui em Portugal e queria compartilhar com você como que tem sido essa minha experiência de ser professor aqui. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não consegui, logo no início, começar já a trabalhar como professor, então eu comecei a trabalhar como entregador de comidas. Foi uma experiência muito interessante, porque foi uma fase muito difícil até no início, a gente não tinha, como começar, não tinha, eu comecei a estudar, vim para estudar, mas não tinha bolsa, não tinha o meu salário do Brasil, eu não consegui, que eu mantesse, então eu não tinha salário, não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha algum pouco que a gente trouxe para se manter no início, mas no início foi bem difícil, mas eu tive muita sorte, eu diria, que no início de fevereiro do ano passado, uma escola colocou umas vagas, de aula da minha área, da internet, e eu pesquisava sempre na internet para ver se tinha, alguma possibilidade, e aí então eu vi que tinha essas aulas e eu mandei um currículo, marquei uma entrevista com o diretor e eu fui lá, conversei com o diretor, e então eu comecei a dar aula nessa escola e estou lá até hoje, já vai fazer mais de um ano que eu estou nessa escola. Primeiro que aqui em Portugal, como no Brasil, existem as escolas públicas e escolas particulares. As escolas públicas, a modalidade dos professores é mais ou menos igual no Brasil. É um concurso ou é um contrato que é feito de forma temporária. No meu caso, por exemplo, hoje eu estou dando aula numa escola particular que eu recebo por hora aula. Então, quanto mais aulas eu dou, mais eu recebo. Se eu não dou aula, eu não recebo. Não é um contrato onde a escola me contrata como funcionário. Na verdade, eles aqui usam muito uma forma de contratação que é os recibos verdes. É como se eles me contratassem como um prestador de serviço e eu vou lá, presto serviço para a escola, dou as aulas e eu sou pago a partir das aulas que eu dei. Por exemplo, se um mês eu não dei nenhuma aula, eu não vou receber. Se eu dei mais aulas no outro mês, eu vou receber a quantidade de aula que eu dei e assim sucessivamente. Por exemplo, em novembro eu tive um problema de saúde, não pude dar aula, eu dei poucas aulas ali no final de novembro, então no mês de dezembro eu recebi muito pouco. No mês de dezembro eu trabalhei, recebi no mês de janeiro. Então é mais ou menos o que acontece nessa modalidade de contratação a recibos verdes. Se você trabalhar mais, você recebe mais. Se você trabalhar menos, recebe menos. Se você não trabalhar nada, você não recebe nada. Então é uma situação um pouco complicada. Tem os pontos bons e os pontos ruins que eu posso falar um pouco melhor disso no próximo vídeo. Se você se interessa, já deixa aqui um comentário se você quer que eu fale um pouco disso no próximo vídeo. Eu trabalho nessa escola, na verdade, é um prédio que tem duas escolas. Uma escola a nível de ensino secundário, que seria ensino médio, e outra escola a nível de cursos profissionalizantes. Então, eu dou aula nessas duas escolas, então eu recebo ali 2 salários, seria assim, duas fontes de salário. Então, mas e ser professor em Portugal é igual ser professor no Brasil? Tem muitas coisas parecidas, tem muitas coisas que eu vejo que é diferente, mas em geral é a mesma coisa, assim, os alunos também têm problemas, o investimento na área da educação também poderia ser um pouco melhor, mas é de certa forma bom. Eu acho que o valor, o salário que a gente recebe aqui como professor, dá para você viver, dá para você manter a sua vida, a sua casa, dá para você comprar aquilo que você precisa, não é um salário exorbitante, mas dá para manter uma certa vida tranquila. De certa forma, dependendo do lugar que você mora, com o valor de arrendamento e tudo mais, dá para viver bem, E essa é uma experiência, assim, para mim está sendo uma experiência muito legal, porque além de contar para o currículo, também poder ganhar com isso, trabalhar na minha área, Como eu disse, eu já trabalhei lá no início como entregador e foi uma fase muito difícil, mas que hoje eu vejo como está sendo gratificante trabalhar, nessa escola, trabalhar na minha profissão. Então está sendo uma experiência muito gratificante. Bom, mas quanto que eu ganho, É uma pergunta que eu quero responder aqui. Então, se você está me assistindo até aqui, acho que você está querendo saber quanto que eu ganho. Como é que é pago? É pago por hora. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho bastante horas hoje. Como eu tenho essas duas escolas, eu consigo bastante horas. É um trabalho bastante até cansativo, porque são bastante turmas e... Bom, vou falar para vocês como é que foi no mês de dezembro, no caso que eu recebi o valor do que eu trabalhei em novembro. Então não foi um valor muito bom porque trabalhei menos, então foi um valor bem baixo. Numa das escolas eu ganhei 246 euros e na outra recebi 150. Ou seja,
Esses valores aí eu também tenho que já descontar os 23% do IVA, que aqui todos que recebem, que trabalham, né, por recibos verdes, tem que fazer o desconto lá, né, a devolução dos 23% do IVA. No caso, a escola me paga esses 23%, mas eu tenho que devolver esses 23% para o Estado. Então, desse valor, 246 e 150, eu tive que devolver para o Estado mais de 70 euros dos descontos do IVA. Já no mês de janeiro, no caso que eu recebi o mês de dezembro, como aqui no mês de dezembro a gente não para, né? Não tem férias aqui igual no Brasil, que é em dezembro, aqui a gente segue e continua, eu recebi mais porque eu trabalhei mais, então eu compensei ali, né? O mês de novembro eu não trabalhei e compensei mais no mês de dezembro, trabalhei bastante e no mês de janeiro eu recebi então também um salário que foi numa escola de 537,51 cêntimos e a outra escola 1.863,23, sendo que eu tive desconto aí de 348 numa escola, mais 100 em outra escola, no caso do IVA, né, os 23%. No total, nesse mês eu recebi 1.951,73 cêntimos. É um valor razoavelmente bom aqui para Portugal. O valor em Portugal de salário mínimo é em torno de 650, então é um salário razoavelmente bom. Então fica aqui, né? Se você gostou do vídeo, já deixa um gostei, se inscreva aqui no canal, nos acompanhe aqui através dos outros vídeos. E se você tiver mais algum assunto, mais algum tema, mais alguma coisa que você gostaria de saber, deixa aqui um comentário que eu teria o enorme prazer de responder para você. Tá bem? Olha, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!